Olá, tudo bem? Então, vamos agora falar no substantivo. Vamos ver as classes gramaticais. Então, substantivo, para que serve um substantivo? Palavra que vai nomear os seres de uma maneira em geral. Então, botei aqui, o poder de nomear significava para os antigos hebreus dar às coisas a sua verdadeira natureza ou reconhecê-la. Esse poder é o fundamento da linguagem e, por extensão, o fundamento da poesia. Então, é importantíssimo a gente entender por que o nome dos seres, né? A partir desse nome é que a gente vai trabalhar todos os outros elementos textuais. Então, a gente tem, quando fala em classes de palavras, duas classes que são essenciais. São as classes dos nomes, dos substantivos e as dos verbos. Então, vamos começar pelos substantivos, vamos ver a sua identificação, a sua classificação. Então, quanto à formação do substantivo, ele pode ser primitivo ou derivado. Primitivo se ele for a base, derivados é aquilo que a gente faz a partir dessa base. Então, botei bom, bondade. Simples quando tem um único radical, composto quando tem mais de um. Tempo, só tem um radical, passatempo, passa tempo, dois radicais, composto. Quanto à semântica, a gente vai identificar o substantivo como comum, aquele que designa um conjunto de seres. Então, menino pode ser qualquer menino, né? Não é nem um conjunto de seres, mas dentro de um conjunto, algo que seja generalizado. E o próprio, já dentro desse conjunto, vai especificar para a gente de quem se trata. Então, menino, qualquer menino, mas José já é um menino específico, por isso substantivo próprio. Concreto. Tudo que é concreto, a gente entende como um ser que tem existência própria, real ou fictícia. Coloquei aqui para que vocês entendessem. Seres que existem como algo representável, mesmo que sejam fictícios. Tá? Mesmo que a gente não consiga, que muito se trabalha com aquela ideia do ver. O abstrato eu realmente não vejo, porque são as ações, são os sentimentos, mas tudo que é concreto eu posso ver ou não, tá? Então, o que é concreto? É aquilo que tem existência própria. O que é abstrato é aquilo que a gente precisa realizar de alguma forma. Então, ele tem a existência dependente de outros seres. É o caso aqui, concreto eu botei lápis, aqui embaixo eu botei o saci, fada, Deus como concretos, e abstrato, amor, lazer, tudo aquilo que você precisa realizar de alguma forma. E além dessa classificação, a gente tem aqueles que vão representar conjuntos, grupos. Então, esses grupos de um mesmo ser são os coletivos, né? Coloquei aqui. Aí, o que é importante? Que a gente pense na questão da concordância. Esse substantivo, mesmo representando um conjunto de seres, se ele estiver no singular, revoada, é singular. Então, tudo que eu for trabalhar na minha frase vai concordar com essa ideia de singular. Tá? Flexão, vamos flexionar o substantivo em gênero, número e grau. Então, gênero é trabalhar com a ideia do masculino e feminino. Eu vou ter substantivos que são biformes e substantivos que são uniformes. Os biformes, eles se dividem em duas categorias. Aqueles que fazem a flexão através da desinência de gênero, menino, menina, ou aqueles que vão precisar de um processo heteronímio, de outro radical, é o caso de homem e mulher. Os substantivos que são uniformes são aqueles que não apresentam essa variação no substantivo para a formação de gênero. A gente vai ter até mecanismos diferenciados para essa flexão. Então, dependendo desse mecanismo, a gente vai ter, por exemplo, para animais, epicenos, quando eu preciso da identificação de macho e fêmea. Então, cobra macho, cobra fêmea. Para os seres que representam pessoas, eu vou ter a ideia dos comuns de dois gêneros ou sobrecomum. Então, no comum de dois gêneros, o estudante, a estudante. Vejam que a palavra estudante não sofre variação. O que sofre é aquilo que acompanha. Pode ser um artigo, pode ser um pronome, um adjetivo. O que estiver acompanhando vai fazer essa diferença. No sobrecomum, a gente não tem como fazer essa diferença. A gente só identifica o gênero do ser através da variação que a gente faz na própria frase. Na palavra não dá. É o caso da palavra vítima. A vítima
independente de se é masculino ou feminino, tá? Continuando, observações importantes com relação a essa flexão de gênero. A gente tem palavras que quando a gente muda a ideia de gênero da palavra, na verdade a gente muda de palavra. São palavras homônimas, tá? Então não tem flexão de gênero. São palavras do gênero ou feminino ou do gênero masculino, e aí o significado vai ser alterado. No caso de Okura, uma referência a sacerdote religioso, e a cura, que é ato ou efeito de curar, que é aquilo que a gente espera que agora, nesse momento tão atribulado, aconteça com muito mais frequência, né? Agora, palavras que a gente tem dúvida. Eu falo que são palavras vacilantes. Na verdade, não é a palavra que vacila, é a gente. A gente fica na dúvida para saber se ela é masculina ou feminina. São palavras que não têm relação a sexo dos seres. Tá? Por exemplo, o tapa. É o tapa. A tapa não existe. O sósia. Independente de se é homem ou mulher, vai ser sempre o sósia. E o dó. Não é a dó. Então, independente se é dó de pena ou se é dó da nota musical, vai ser o dó e acabou. A alface, muita gente fala o alface. O alface só se a gente for fazer uma referência a pé de alface. Aí é o pé. Mas alface sozinha é uma palavra feminina. A cal e a mousse, né? A mousse de chocolate, a mousse de limão. Delícia. Seguindo. Flexão de grau. Flexão de grau é a gente pensar em tamanho. Tem realmente que pensar em tamanho. Ou para aumentativo ou para diminutivo. Então, analítico e sintético, dependendo da formação. Aí eu botei aqui, ó, gente, desculpa. Agora que eu vi. Analítico, eu preciso de uma palavra, ó. Menino grande. Aqui eu copiei daqui de baixo. Aqui no sintético, eu vou consertar depois. É menininho, tá? A gente não pode trabalhar com essa questão de menino pequeno. No sintético, eu tenho menininho. Gravem aí, tá? Isso aqui tá errado, tá? Essa formação aqui foi por associação ao quadradinho de baixo. Só percebi agora falando com vocês. Mas não tem problema não. Então, aumentativo. Analítico, menino grande, eu preciso do grande. No sintético, eu vou usar o sufixo. Como é aumentativo, o que eu vou colocar aqui? Meninão, tá? Como eu já gravei um monte de slide aqui, eu não vou parar para poder começar tudo de novo. Então, coloque aí meninão. No diminutivo, analítico, menino. Aí sim, menino pequeno. No sintético, menininho, tá vendo? No sintético eu tenho o sufixo. Então, aqui eu teria que ter meninão para marcar que é sintético também, né? Esse menino pequeno nem teria que estar aqui, de qualquer forma. Então, vejam aí que foi um erro de colagem ali do quadradinho. Observação. Só a flexão de grau quando a gente identifica tamanho, tá? Como eu falei anteriormente. Então, papelzinho, uma referência a um papel que é pequeno. Agora, o grau pode, e a gente faz muito isso no dia a dia, indicar valor, né? Ou para algo positivo, afetivo, ou para algo negativo. Então, aquele homem é um escritorzinho, não vale a pena ler. Então, o escritorzinho não é porque é um escritor pequeno, uma pessoa pequena, é porque é um escritor medíocre, né? De qualidade ruim. Que papelão ele fez? Ó? Que papelão, não é porque é um papel grande, é um papel ruim, né? Fez alguma coisa muito desagradável. E Maria, um amorzinho de menina, ela não é um amor pequeno, ela é a coisa da afeição, né? Então aqui a gente tem valor e não flexão de grau propriamente dita, tá? E além disso, o que a gente foi fazendo, o que a gente foi construindo através do tempo? Uma mudança de significado. Então, algumas palavras que indicavam tamanho originalmente, hoje designam coisas diferentes. É o caso de portão. Portão não significa mais uma porta grande. Portão agora tem outro valor. Canetinha. Empresta sua canetinha. A gente usa muito canetinha para sentido de caneta hidrocor, né? As canetas coloridas. E não que é uma caneta pequena. Tá? Então, atenção a isso. Termos eruditos. Para a galera dos concursos, né?
fiquem atentos a isso. Tanto para diminutivo quanto para aumentativo, a gente tem algumas palavras que caíram em desuso, mas são palavras que constam no dicionário. São aquelas palavras mais antigas, arcaicas. Ninguém fala casebre, a gente fala casinha, né? Jornaleco para jornalzinho, lugarejo para lugarzinho, rapazola para rapazinho. É o que nós usamos normalmente, a gente botar cozinho em tudo e resolve. É só que a gente tem outras formas. A mesma coisa para o aumentativo, barcaça, corpanzil, muralha e cabeçorra. Né? Ninguém fala cabeçorra, a gente fala cabeção e pronto. Para a linguagem coloquial, tudo bem. Flexão de número. A flexão de número, ela nos dá um pouquinho mais de trabalho, porque a gente precisa dividir substantivos simples e substantivos compostos. Para o substantivo simples, o que a gente vai fazer? Vai flexionar de acordo com a terminação. Então, menino, regra geral, a gente bota o S, meninos. Anel, termina em L, a gente sabe que tem duas possibilidades. Nesse caso aqui, eu preciso trocar o L e botar IS. Mas a gente tem alguns casos em que a gente só troca o L, né? Se a palavra já tiver o I. Deixa eu ver. Nessas horas a gente não lembra de um exemplo. O exemplo que eu lembrei tem duas possibilidades, que é o caso de réptil. A gente tem répteis e tem reptis. Tá? A gente pode só tirar o L e botar o S. Ator, a gente precisa do ES. Cidadão, né? Aqui tem palavras que terminam em ão. A gente tem três possibilidades para essas palavras. A gente precisa conhecer a palavra e o plural dela. Então, cidadão, eu faço só cidadãos. Mas em cão, eu tenho que mudar para cães e balão para balões. Tá? Ainda tem algumas dessas palavras que aceitam duas possibilidades. Tá? Verão, por exemplo, a gente pode falar verões e verãos. Tá? As duas formas são corretas, então fiquem atentos a isso. Né? Observações. Primeiro, palavras que são pluralizadas pelo que acompanha. Por exemplo, lápis vai ser sempre lápis. Para a gente saber se é singular ou plural, a gente precisa botar outra coisa acompanhando, determinando no plural. É o caso de os. Então, o lápis, os lápis, um lápis, uns lápis. Algumas palavras são pluralizadas e a gente só pode usar no plural, tudo que acompanha. É o caso de férias. Férias, referindo a descanso, eu até coloquei aqui, ó. São as férias. Óculos. Os óculos, tá? Tem gente que fala meu óculos. Não existe isso. Os óculos, né? A questão de férias, fica aí uma observação. Eu tenho visto muito aí nas redes sociais, falando com relação às aulas, que a gente está gravando esse monte de aula, que continua, vocês precisam estudar, fazer um monte de tarefa, né? E a gente está trabalhando o tempo todo. E aí a galera coloca, não é férias, tá? Eu não posso falar não é férias. Não são férias, porque férias é uma palavra no plural. Se eu uso féria, e aí tá vendo, não é nem férias, é féria. Eu estou fazendo uma referência a outra coisa, tá? Então, férias nunca é férias, são férias. Vamos aí passar a usar adequadamente a palavra férias com seus determinantes aí nas redes sociais e não errar a concordância. Fica a dica. Plural metafônico, que a gente tem plural de algumas palavrinhas com O que fazem uma mudança de timbre. Caroço, eu tenho um timbre fechado no singular. Quando eu passo para o plural, passa a ser caroços. Então, isso é que é plural metafônico, essa abertura. Só tomem cuidado que essa abertura não acontece para todas as palavras, tá? Por exemplo, bolo, eu não vou falar bolos, tá? Então, cuidado. Caroço, caroços, olho, olhos, forno, fornos, mas bolo, bolos, cachorro, cachorros, tá? Então, nem tudo vai ter plural metafônico. E aqui o que eu já estava falando com vocês, da mesma forma que a mudança de gênero pode acarretar a mudança de sentido, lembram? A gente já falou, né, alguns quadrinhos antes, a gente também tem essa mudança para singular e plural, tá? Reforçando aí a ideia da palavra férias. As férias, descanso. Féria, a féria é renda diária, né? Você trabalhou o dia inteiro, recebeu, sei lá, um valor X por esse dia, é a sua féria, tá?
Seguindo. Substantivos compostos. Agora sim. Sem o hífen, a gente faz como se fosse um substantivo simples, pela terminação. Planalto, planaltos, girassol, girassóis. Tranquilo. O problema é quando a gente tem o hífen ou quando eles estão separadinhos. A gente tem, aconteceram aí algumas mudanças de acordo com esse novo acordo ortográfico com relação ao emprego de hífen para os compostos. Então, por exemplo, as palavras que têm preposição, a maioria delas perdeu esse hífen. Então, pé de moleque, que tinha hífen antes, agora não tem. Mas com relação ao plural, não mudou não, continua a mesma coisa. Então, a gente vai separar, para ficar mais fácil, 3 categorias para pluralizar o substantivo composto. Então, eu tenho lá um conjunto de compostos. Eu começo por onde? Vendo se ele tem preposição. Se ele tiver preposição, pé de moleque. Só o primeiro tem plural. Então, pé de moleque, pés de moleque. Se fosse mula sem cabeça, mulas sem cabeça. Tá? Com preposição, primeiro elemento. Aí eu venho aqui, tic-tac. Não é preposição. Então, qual é a segunda coisa que eu vou observar? Se é uma onomatopeia, o que é uma onomatopeia? Aquelas palavrinhas que representam os sons, né, das coisas. Então, tic-tac, representa o som do relógio. Isso é uma onomatopeia. Ou que são palavras repetidas, tipo reco, reco. Então, essas duas categorias seguem a mesma regra, que é botar o último no plural. Então, tic-tac, eu vou fazer tic-tacs. Reco, reco, eu vou fazer reco, recos. Agora, observação importante, quando essa palavra repetida for verbo, corre, 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 verbo, corre, verbo. Então, quando for verbo, isso só para o verbo, nesse caso, eu tenho as possibilidades de fazer o plural normal, né, da regra da repetida, que é na última, ou colocar os dois, tá? Então, eu posso fazer corre, corres, ou corres, corres, mas isso só quando a repetição for verbo. Se for qualquer outro tipo de palavra repetida, a gente segue a regrinha de só o último elemento. Demais casos. Então, já trabalhei com a ideia de que tem preposição. Palavra repetida ou onomatopeia, o que sobra? No composto, a gente vai analisar as palavras dentro desse composto. Então, por exemplo, segunda-feira não é palavra repetida, não é onomatopeia e não tem preposição. Então, eu tenho que analisar a palavra segunda e a palavra feira. Dentro dessa análise, o que é que eu posso botar no plural? Quando eu identificar o substantivo, o adjetivo, o numeral ou um pronome adjetivo, aquele pronome que normalmente acompanha substantivo. É o caso dos pronomes possessivos. Meu lápis, meu caderno, tua mochila. Tá? Então, esse é tradicionalmente um pronome adjetivo. Então, esse tem plural. Qualquer outra coisa diferente, a gente não bota no plural, tá? Então, segunda-feira. Segunda eu botei aqui, ó, numeral. E feira, substantivo. Então, segundas-feiras. Casa grande. Casa é substantivo e grande é adjetivo. Então, eu sei que os dois têm. Guarda noturno. Esse guarda aqui é o guarda. É substantivo. E noturno é um adjetivo. Então, eu vou passar guardas noturnos. Mas quando eu trabalho com esse guarda, roupa, agora não é o guarda. Guarda de guardar a roupa, tá vendo? Na hora que vocês analisarem, vocês têm que analisar dentro do composto qual a função da palavra em relação uma com a outra. Então, se é guarda de guardar, é verbo. E aí, roupa é a roupa. Então, o verbo não tem plural, só o substantivo vai ficar guarda-roupas. Tá? Isso aqui é importante. A análise que vocês vão fazer é dentro do substantivo. Ó, beija-flor. Se beija aqui é de beijar a flor. Então, beija não tem plural porque é verbo. Só o flor que é substantivo, vai ficar beija-flores. Tá? Isso é importante, analisem dentro do composto. Tá aí só uma observaçãozinha que eu já vi cair em concurso, essa regra aqui, porque é uma regra que dá mais trabalho. Mas também nem tanto, né? Só porque tem uma possibilidade. Salário, família. Salário é o salário, família é a família. Então, eu tenho 2 substantivos. Se eu tenho 2 substantivos, qual o plural? O substantivo não tem plural? Salários, famílias. Navio, escola, mesma coisa, navios, escolas. Só que toda vez que vocês encontrarem 2 substantivos, analisem se o segundo
delimita o primeiro, especifica o primeiro. Então, família diz para a gente qual é o tipo de salário. Escola diz para a gente o tipo de navio, para que ele serve. Tá? Quando isso acontece, quando o segundo especifica o primeiro, a gente pode passar só o primeiro para o plural. Então, eu posso fazer navios, escola, e salários, família. As duas são corretas. Tá? Então, numa questão em que vocês tivessem que analisar qual é a resposta certa do plural do substantivo composto, e eles têm essas duas, aí você tem que ver o erro em uma outra palavra, tá? Porque as duas são corretas. Tranquilo? Então, façam as atividades, vejam as dúvidas, façam as correções e qualquer coisa a gente está aqui, tá bom? Beijo e até a próxima!